Seja bem-vindo, seguidor de Oeste, a força do agro, Brasil que dá certo. A 27ª edição da Feira de Ciências do Colégio Agrícola Manuel Moreira Pena apresentou 35 projetos voltados para soluções inovadoras no agronegócio. Reginaldo Vicente é diretor do Colégio Agrícola, que fica em Foz do Iguaçu. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Obrigado, Joyce. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. E também com a gente a Isabelle Campos, que é aluna. Seja bem-vinda, Isabelle. Muito obrigada. Os trabalhos realizados pelos estudantes abordaram desde técnicas agrícolas e manejo de tecnologias até iniciativas como pasta apícola e estudos sobre saúde bucal e equina. A feira proporcionou uma imersão prática nas inovações do setor, permitindo assim que os alunos interagissem com líderes da área. Reginaldo, quais são os principais projetos apresentados na Feira de Ciências? A Feira de Ciência como um todo, ela trouxe bastante questões inovadoras, tanto na questão do mercado de trabalho, como nas ideias, né, de pesquisa produzidas pelos alunos. Mas, assim, o que a gente percebeu neste ano foi um viés para a parte dos animais, né? A gente teve trabalhos aí de suinocultura, teve de bovinocultura, teve bastante trabalhos relacionados a abelhas, né, que está buscando aí a produção do mel, a questão do pasto apícola. E a gente também viu alguns projetos relacionados, por exemplo, a um kart com combustão de hidrogênio, a questão da aquaponia, a piscicultura, algumas demandas também de plantio de sorgo, de soja, de milho. Então, foi bem diversificado, passando por todas as áreas aí da questão agropecuária. O colégio agrícola ele equivale ao ensino médio, também é um colégio técnico, então em 3 anos os alunos saem formados com ensino médio e uma formação técnica, né, em agronomia. Isabelle, qual foi o projeto que você apresentou? O projeto que eu apresentei foi sobre oficina de meliponicultura e apicultura, que nós apresentamos uma criação diferente para a apicultura, que é a produção do favo de mel direto no vidro que será comercializado. E tem relação com esse pasto agrícola ou já é um outro projeto? Apícola, quero dizer. Tem relação sim, pois o pasto apícola é o que vai fornecer o alimento para essas abelhas e vai fornecer uma quantidade maior de vitaminas, então a produção dentro das caixas será muito maior. Ô, Reginaldo, e como que os alunos desenvolveram essas ideias inovadoras aí? Então, o preparo para esse momento, né, dura em cerca de 4 meses. Então, a gente faz a liberação das inscrições dos projetos e durante essas inscrições eles buscam alguns orientadores e também algumas empresas parceiras ou até produtores rurais, né, que têm uma relação mais profunda com a demanda que eles escolheram ali para fazer o projeto. E aí, dentro desse caminho, eles vão construindo a ideia de projeto, a coordenação faz a validação do projeto, o escrito, e posteriormente eles vão para a aplicação e eles fazem o preparo. Alguns projetos demoram meses, né, quando é uma condição de plantio, às vezes fazer o translado de um animal. Então, tem todo um planejamento do grupo e um preparo não só de conhecimento, né, mas também para essa apresentação para a comunidade. Isabelle, o que te levou aí a estudar num colégio agrícola? Qual que é a tua relação com o agro? Os meus tios são produtores, alguns deles agora já não têm as propriedades, mas eu sempre fui muito interessada nesse assunto, sempre estive muito nas fazendas e quis acompanhar mais desde o início da plantação, como funcionava, até o momento da colheita e fui tendo mais contato com os animais. Então foi mais pela minha família e vendo que o agro move tudo. Provavelmente você pretende seguir carreira nessa área. Sim, quando eu completar os 3 anos, eu pretendo fazer a faculdade de engenharia agrícola, que é uma área que me encanta muito, então com certeza eu vou seguir. O Reginaldo, essa é uma maneira, né? A feira acaba contribuindo, então, aí para o desenvolvimento profissional dos estudantes, né? É um contato aí com a prática. Correto. É uma oportunidade para os alunos, né, de além de desenvolver essa habilidade de comunicação e de apresentação com o público, de se conectarem também com a questão da empregabilidade, com o mercado de trabalho, com alguns visitantes que frequentam essa feira de ciências, com a busca também, às vezes, de até alguns profissionais para estágio ou posterior contratação, né? Então, é um momento único deles de se conectar com o mercado de trabalho e com a comunidade. Então, é quando eles se colocam de uma forma mais aberta para esse contato, digamos assim. E é uma experiência que esse evento proporciona diferente de qualquer processo de ensino e aprendizagem.
Ô Isabelle, você já falou rapidamente, mas explica melhor como que funciona esse pasto apícola e quais os benefícios dele para a produção do mel. Pasto apícola vai ser o fornecimento de alimento para as abelhas ao lado da colmeia. Então, vai ser um pasto que vai fornecer todas as vitaminas que elas precisam e que elas não vão querer ir para outro lugar que tenha poluição ou risco da gente perder essa colmeia. E esse pasto pode ser classificado em 3 grupos, que são as plantas que vão disponibilizar o néctar, o pólen e as plantas que disponibilizam os dois. Você sabe se já existe algum projeto assim parecido no Brasil? Nunca cheguei a pesquisar, foi mais os meus colegas mesmo, mas eu tenho certeza que é algo que vai crescendo aos poucos e que a gente espera que tenha bastante produtores que façam isso. Ô Reginaldo, como o plantio de sorgo pode ser aí uma alternativa sustentável em relação ao milho? Correto. O que a gente pensa como escola é de oportunizar para os alunos, né, perspectivas diferentes também de sustentabilidade de uma fazenda, né? E nessa condição a gente sempre oportuniza para eles algumas alternativas de plantio, né, fora dos convencionais. Além do plantio direto, que a instituição aqui já desenvolve com plantio interno, a proposta do plantio do sorgo seria aí uma fonte alternativa de nutrientes aí para a alimentação de alguns animais. Então, colocando o estudante em contato com essas alternativas, faz com que eles busquem os conhecimentos, como a Isabelle trouxe ali para a gente, né? E, posteriormente, eles possam fazer viés profissionais com esses conhecimentos acumulados aqui no colégio. Isabelle, o diretor falou aqui no início que a ideia é buscar parceiros para colocar em prática esses projetos. Você já tem alguém em vista aí? Provavelmente você vai... É um case que você vai levar aí para a sua profissão. Sim, a gente teve o apoio de uma produtora, né, uma produção de apicultura lá de Itaipulândia. Então foi um contato com o mundo profissional. Então a gente já pode ter uma ideia de como será e já tem um contato com as pessoas. Ô, Reginaldo, e quais são as técnicas agrícolas inovadoras que foram demonstradas na feira? A gente teve a questão da helinopolicultura, né, que teve a apresentação de 2 ou 3 trabalhos relacionados, um deles foi o pasto apícola, né. A escola tem uma vertente que está sendo iniciada para essa cultura aqui internamente, né. A gente também tem a perspectiva aqui do plantio direto como uma prática interna, que também a gente gosta de difundir fontes alternativas de produção entre a comunidade para que tenham outras perspectivas. E dentro da questão dos animais, o que a gente percebeu bastante viés é que é um momento muito relevante na sociedade, e para a questão da produção também, é o bem-estar animal, né? A forma como os projetos foram apresentados e foram levados à comunidade foram respeitando esse viés que a gente entende que é uma movimentação social de perspectiva futura aí desses cuidados com os animais, mesmo aí para a questão produtiva, né? Então, eu entendi que foram... E da parte tecnológica dos implementos, né? Que a gente teve colheitadeiras, tratores novos, perspectiva de drone, pulverizadores. Então, toda a parte tecnológica também se fez presente dentro do evento, né? Trazendo também esse viés aí da tecnologia, que também é um ponto importante para a educação e na formação dos estudantes. Ô, Reginaldo, aí na questão do bem-estar animal entra a saúde bucal e equina. E a gente sabe que o ser humano e a natureza são muito próximos, são muito parecidos, como também os animais são muito parecidos com o humano. E a gente sabe que uma saúde bucal do humano é muito importante para a mastigação, para uma alimentação, tem inúmeros benefícios para outras partes do nosso corpo. Assim também é com o animal, né? Correto. A ideia dentro da construção do conceito de bem-estar é oportunizar o animal todos os viés, né, que possam dar para ele uma condição de saúde. E aí você pode ter, por exemplo, dentro de um cabrito, o casqueamento, né, dentro do equino, cuidados com os dentes, dentro do aviário, cuidado com a temperatura, o cuidado com o estresse, cuidado com a alimentação, o contato com as pessoas ou não, né, a forma como você conduz o manejo desses animais, né, é importante tanto para a questão produtiva como para a questão do bem-estar mesmo do animal que está sendo verificado. Sua audiência é muito importante para nós, voltamos com mais informações já já. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios.
Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Ô, Isabelle, essa é uma oportunidade de vocês estarem próximo, né, do produtor, próximo de líderes. É um benefício aí para os alunos essa interação, esse contato direto com o meio profissional. Sim, foi algo muito importante, pois nós vimos que os produtores, mesmo sendo grandes e já tendo os seus trabalhos instalados, eles importam com o aumento do mercado de trabalho nessa área. Então, eles deram todo o apoio, tiveram equipes que tiveram patrocínio de produtores grandes, de empresas grandes, então é algo muito importante para nós estudantes. Ô, Ginaldo, quais os desafios aí que os alunos enfrentaram para desenvolver esses projetos? Eu acho que o primeiro desafio é eles chegarem num ponto, porque são grupos de 10 a 12 alunos, né, num ponto comum da escolha do tema, né? Então, às vezes, eles fervilham muitas ideias e muitas vontades, mas eles precisam de um foco. Então, acho que esse desafio inicial é uma construção da coordenação com o grupo, né? Posteriormente, é o planejamento, né? Muitos projetos requerem um planejamento e eles são adolescentes de 14, 15, 16 anos. Então, para eles desenvolver essa habilidade do planejamento, exige deles uma disciplina. Então, dentro desse processo de aprendizagem que a gente faz e construção desses projetos, acaba sendo um desafio para eles criar esse momento. E no dia da apresentação, inicialmente, provavelmente nas primeiras apresentações, causa um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo neles. Aí, com o tempo, com o andar das apresentações, eles percebem uma segurança nos conteúdos, percebem uma conexão com a comunidade, e aí eles, digamos assim, eles decolam, né, para esse momento, eles fazem uma aula, literalmente, ali, durante as falas, durante toda a Feira de Ciências, assim, fica um aulão ao vivo para todo mundo. Ô, Isabelle, eu ouvi muita dúvida, muita discussão aí no seu grupo até chegar a uma conclusão.
Teve muitas ideias, pois alguns queriam fazer sobre os bovinos, alguns sobre caprinos, mas a gente viu que as abelhas são muito importantes e tem uma integrante do nosso grupo que o padrasto dela é produtor, então a gente viu que a gente poderia ter todo o apoio necessário, tantos equipamentos, e ele pôde dar algumas aulas para nós. Então foi algo que depois dela ter passado essa informação pra gente, foi algo tranquilo de resolver, todo mundo gostou muito de aprender sobre as abelhas, foi muito legal de repassar essa informação. Vocês chegaram a ir a campo, aproveitando essa aluna e essa colega que tem alguém próximo com a produção? Ela foi mais e fez alguns vídeos para nos mostrar, porque como alguns alunos não são da mesma cidade, ficou difícil para todos estarem presentes, mas a gente teve bastante contato, digamos assim, online, né? Porque ela fez vídeos, ele mandou fotos, então foi um contato meio distante. Ô, Reginaldo, são 35 projetos, 350 alunos, 10 grupos, grupos de 10 cada equipe, e todos participam, então, da feira. A feira é realizada todos os anos e, desde o primeiro ano, o aluno já participa da feira, já é colocado em contato com a prática. Correto, Joyce. A Feira de Ciência está na 27ª edição, um evento já tradicional dentro do município, né? A gente já tem um público aí, digamos, fiel, né, para esse evento, não só a comunidade, né? As escolas do município visitam bastante esse momento. E desde o momento que eles iniciam a jornada aqui no técnico agropecuário, eles já começam desde o primeiro ano focando, né, no desenvolvimento dessa atividade. A gente percebe uma evolução deles durante esses projetos, uma evolução deles principalmente durante a forma como eles se posicionam na apresentação do primeiro ano ao terceiro ano, né? Que é o processo de aprendizagem ocorrendo na prática, assim, no dia a dia, na vivência, né? Então, todos têm oportunidade, todos participam. É muito gratificante a gente poder oportunizar para os alunos esse aprendizado diferenciado para uma feira de ciências, e é muito mais gratificante ver todo o feedback, todo o retorno da comunidade, né? A gente teve um público de mais ou menos 4.000 pessoas visitando esse momento, né? Eles fazem manhã, tarde e noite as apresentações, há um compromisso gigante desses alunos com esse resultado, né? Então, para a gente, o melhor que a gente pode observar dentro da perspectiva da educação é isso, né? É quando a comunidade recebe os nossos alunos e os nossos alunos saem um pouquinho melhores do que quando eles eram, quando começaram aquele processo. Então, para a gente é um momento único, digamos assim. Você está em que ano, Isabelle? Eu estou no primeiro ano. Primeiro ano, e como que foi essa experiência aí, já de cara? Então, no começo, nos planejamentos do projeto, eu e minha equipe ficamos muito nervosos, porque são todos de primeiro ano, a gente optou por fazer todo mundo do primeiro ano, por ter mais convivência. A gente ficou nervoso no começo, mas aos poucos fomos nos entendendo e pegando o jeito da apresentação, então foi tranquilo depois. Ô, Reginaldo, e essa questão, claro que o terceiro ano a gente entende pela lógica que já tem mais experiência, mas os alunos do primeiro ano também surpreendem? Com certeza, a gente não pode generalizar os processos, né? Mas assim, os que surpreendem no primeiro ano, eles vão surpreendendo até o processo final, né? E alguns a gente vê esse processo como uma compreensão de crescimento e aprendizagem. Só que é importante a gente fazer essa leitura como escola, né, de oportunizar para o aluno esse momento em que a gente tira um pouquinho ele da zona de conforto, né, tira ele coloca ele como protagonista da aprendizagem para ele falar sobre os seus conhecimentos. Então, embora a gente sinta que eles têm algumas inseguranças, que eles fiquem um pouco nervosos, é nesse momento que ele está se desenvolvendo como um profissional para o mercado de trabalho. É nesse momento que ele está se preparando para ser um ser social, né? Lidando com as suas emoções, trabalhando o seu comportamento. Então, esse é um diferencial único de aprendizagem que esses momentos de feira de ciências oportunizam para eles. Então, com certeza, é o diferencial depois para a vida deles. De fato, Isabelle, esse é o desafio, realmente, é falar em público, é apresentar, né? Acredito que seja mais difícil do que realmente desenvolver, colocar a ideia no papel. Sim, foi um desafio no começo, a gente foi pegando jeito depois, mas como o Reginaldo disse, a gente é colocado como protagonista. Então, como muitas pessoas não sabiam sobre aquele assunto, foi muito legal poder passar aquela mensagem e as pessoas tirando as dúvidas e a gente poder sanar essas dúvidas. Então, foi legal.
O Reginaldo, a feira ela acaba promovendo a sustentabilidade no agronegócio, né? A gente tem um efeito em algumas situações direta, né, dependendo de alguma propriedade, algumas situações indiretas, né? Então, a proposta da feira é isso mesmo, é trazer ideias alternativas e sustentáveis, levar isso para a comunidade, né? E pelo protagonismo do aluno, né? Porque boa parte deles são produtores rurais, então eles acabam retornando para as propriedades depois que concluir esse curso, se tornam profissionais do mercado de trabalho e eles vão ter sempre essa vertente de entendimento, né, de sustentabilidade e práticas alternativas. Eu não sei se você tem um número, acredito que não, mas provavelmente aí no Colégio Agrícola, são nessas feiras que surgem novas ideias e boa parte delas é colocada na prática, né? A gente tem algumas ideias que às vezes elas crescem, digamos assim, né? Eu tenho, por exemplo, propriedades que passaram a desenvolver horta vertical depois de visitarem uma proposta de projeto de feira de ciências, né? A gente teve ano passado um projeto bem interessante de bem-estar animal com os bezerros, né, que criaram alguns brinquedos para os bezerros, né, algumas propriedades aqui, alguns produtores que visitaram a instituição pediram depois para a gente a sugestão de como produzir aquele material para utilizar em casa, no seu espaço pessoal, né, da sua propriedade. Então a gente percebe que alguns desses projetos eles acabam se infiltrando, né, dentro da sociedade como um todo, né. E alguns, claro, muita gente vai passar por ali, vai ver aquela ideia, vai entender aquele conhecimento e vai aplicar lá, muitas vezes sem a gente mesmo saber que está sendo aplicado, né? Então a gente consegue ter um feedback sim de aplicabilidade aí dos projetos no dia a dia. Você já vai ver como a bicicross também é agro. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Ô, Reginaldo, o que os visitantes acharam e qual foi o feedback sobre as apresentações, os projetos dos alunos? Quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho com os visitantes, né, no meio daqueles momentos, eles ficam encantados, né? Muitos deles falam para a gente que isso é uma exposição, que é um grande evento do município, né? E, na verdade, é um micro-evento que a gente organiza com a comunidade que visa atender a nossa realidade interna. Mas, assim, o feedback é principalmente, assim, como os alunos estão bem preparados, como eles fazem bem as abordagens dos conteúdos, como eles atendem bem o público quando chegam, das novidades, né, das barracas, das apresentações, da diversidade de projetos que a instituição apresenta, né, tanto para uma área como outra, como tecnologia, como viés pedagógico e tal. Então, assim, eu lembro, por exemplo, no último dia, na quinta-feira, a gente sentou um grupo de mais ou menos 15 pais comigo,
e trouxeram vários insights de como os filhos estão diferentes, de como os filhos apresentaram bem, de como eles estão orgulhosos dos resultados, de como a feira tomou uma dimensão grande, de como esse evento é importante para o município. Então, são esses momentos, né? Sem contar que teve uma cobertura bem grande da questão da mídia social, da rede televisiva que veio, visitou o evento, teve momentos que os grupos estiveram ao vivo apresentando em algumas redes televisivas, então assim, tomou uma dimensão muito grande e isso pra gente é o feedback do resultado desse grande projeto com a escola. Eu falei aqui em bicicross, porque a gente não pode deixar de citar aqui que a Isabelle é atleta de bicicross, né, campeã da 5ª e última etapa do Campeonato Paranaense e vice-campeã no ranking paranaense. Parabéns, Isabelle. O esporte e a velocidade também fazem parte da tua vida. Muito obrigada. Sim, faz parte da minha vida já faz 5 anos. Eu comecei bem nova e com certeza mudou minha vida, mudou os meus dias, porque é um momento de confraternização com meus amigos e o tempo todo a gente vai desafiando o próprio corpo, a própria mente, né? Então... E o esporte é fundamental, né, no desenvolvimento de qualquer pessoa, né, Reginaldo? Com certeza, né? O esporte é um momento que a gente também oportuniza para o indivíduo, né, uma conexão com o seu corpo, né, de desafiar a si mesmo, né? E junto disso vem a construção que a Isa falou assim, da construir a própria mentalidade para a disciplina, né? Então, e também trabalha a questão da colaboração, do cooperativismo, de lidar com as emoções, os sentimentos, e tem todo o resultado da questão da saúde clínica, né? Então, oportunizar para os alunos essas questões esportivas e ver a Isabelle aí também nessa construção, também nesse viés, né, de prática de esportes, é muito gratificante para a gente como professor também. E aí, se você tiver alguma pergunta para os nossos convidados, mande para a gente. O número para você mandar o vídeo está passando aqui na sua tela. Isabelle, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Diretor Reginaldo, prazer recebê-lo. A gente agradece a oportunidade também de falar um pouquinho do nosso trabalho, dessa construção aí junto ao programa, tá? E desejamos sucesso para todos. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Você já sabe, siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1 e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.